Bom dia, bom dia. Nós temos duas aulas hoje, essa primeira aula, que vai até 9 horas, e a última de 11h10 até meio-dia. Seriam duas aulas de matemática, mas como nós já terminamos de fazer as atividades de matemática no livro, e também já passei uma revisão e corrigi no caderno de semana passada, nós vamos utilizar essas duas aulas para poder fazer as atividades propostas de geometria. O conteúdo da avaliação de geometria é sobre área de polígonos. Na semana passada, nós já falamos áreas de polígonos. Quadrado, retângulo e paralelogramo também. Então, nós vamos continuar falando sobre as áreas das figuras que faltam, do triângulo, do trapézio, tá? Assim que a gente terminar de fazer as atividades propostas do livro, vou passar uma revisão para a prova no caderno ainda essa semana, tá? Então, vamos lá, nós paramos na página 153, vamos para o módulo 3, página 154. Mais uma vez, bom dia para quem chegou agora. Nós vamos utilizar as duas aulas de hoje para adiantar o conteúdo de geometria, já que matemática nós já finalizamos o conteúdo da prova, que é equação do primeiro grau com uma e duas incógnitas. Assim que a gente terminar de adiantar a geometria, eu passo outra revisão no caderno para vocês de matemática, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Módulo 3, página 154. Vou colocar aqui para quem chegou agora. Só um minutinho. Vamos lá. Então, nós temos aí o número 5, né, que ele fala da área de um retângulo. O retângulo ABCD foi decomposto em dois triângulos congruentes. Ou seja, gente, dois triângulos com a mesma medida. Conforme indicado a seguir, qual é a medida da área do paralelogramo obtido, sabendo que o perímetro é igual a 34? Bem, são probleminhas relacionados à área do retângulo, quadrado e do paralelogramo. Ambas a gente calcula base vezes altura. Então, nesse retângulo aqui, se eu tenho essa altura 7, aqui também é 7 de altura. Então, somando esses dois, eu tenho 14. 14 para 34, que é o meu perímetro, faltam 20. Então, quer dizer que cada base mede 10. Correto? Então, esse retângulo aqui, só um minutinho que tem gente tentando entrar na sala. Peraí. Para quem está perdido, nós estamos no módulo 3, na página 154. Ah, já entrou já. Então, aqui está dizendo que o perímetro na número 5, o perímetro é a soma de todos os lados, o perímetro é igual a 34. Se cada altura minha mede 7, então só de altura eu tenho 14. 14 para 34 eu vou ter 20. Quer dizer que cada base desse retângulo mede 10. Então, agora que esse retângulo ele foi dividido em dois triângulos e um paralelogramo, então aqui eu sei que eu tenho 4, correto? De base, 4 mais 4, eu teria 12. 4 mais 4, 8, desculpa. Para 10 aqui eu teria 2 centímetros. Mas só que aqui embaixo eu já tenho 4, falta aqui para mim 6, para vir a 10.
Aqui a mesma coisa, a minha base, aqui eu já tenho 4, faltam 6. E a minha altura já está dizendo que é 7. Então, vamos lá. Qual é a medida da área do paralelogramo? Do paralelogramo AFCE. Essa medida aqui. Vou colocar aqui para vocês, tá? Área do paralelogramo. Base, qual é a base que a gente descobriu? 6 vezes a altura, que é 7. Então, 6 vezes 7, 42 centímetros quadrados. Só um minutinho que tem umas colegas. Já entraram. Mais uma vez. De novo aí, para quem chegou agora, bom dia. Eu vou utilizar as 2 aulas de hoje para a gente falar sobre geometria, tá? Então, estamos no módulo 3, página 154, falando sobre a área de paralelogramo, retângulo e quadrado. Aqui um retângulo foi dividido em 2 triângulos e um paralelogramo. Se a minha base mede 10, esse pedacinho é 4, 4 para 10, a base do paralelogramo é igual a 6, e a altura já está escrito aqui que é 7. 6 vezes 7, 42. Copia para a gente poder fazer a número 6. Vamos lá. Dois minutinhos aí para copiar. Foi. Número 6. Um terreno tem o formato mostrado na figura. Foi herdado por 4 irmãos e deverá ser dividido em 4 lotes de mesma área. Um dos irmãos fez algumas propostas de divisão para que fosse analisado pelos demais herdeiros. Dos esquemas abaixo, em que lados de mesma medida têm símbolos iguais, o único em que os 4 lotes não possuem necessariamente a mesma medida. Então, olha só, analisando essas 5 figuras, qual delas, né, na verdade, uma só, qual delas o terreno não foi dividido igualmente? Pensa aí e me fala a resposta. Dessas 5 alternativas, o terreno não foi dividido igualmente. Todos os pedacinhos com a mesma medida. Verifica aí para mim. Vamos lá, gente. Alguém tem alguma sugestão? Qual desses terrenos a medida? Aqui, ó, o primeiro. Os 4 pedacinhos têm a mesma medida? Sim. O segundo, esses 4 pedacinhos possuem a mesma medida? Sim. O terceiro, nós temos aqui 4 triângulos com a mesma medida? Também, sim. A letra D, 4 retângulos com a mesma medida? Sim. A letra E que não. Aqui, ó, eu tenho 2 medidas diferentes dessas daqui da ponta. Então, a letra E é a única planta onde os lotes não foram divididos igualmente. Marca aí para mim a letra E. Número 7. Quantos paralelogramos
cuja base mede 3 e altura 2 são necessários para obter uma área equivalente à área do quadrado. Então, primeiro, vou botar aqui, ó, a área do quadrado. A área do quadrado é o lado vezes ele mesmo. Então, 12 vezes 12. A área do quadrado aqui é 144. A área do paralelogramo que ele está falando ali, ó, a área do paralelogramo é base vezes altura. 6, ok? Quantos paralelogramos são necessários para compor a área desse quadrado? É só a gente dividir a área do quadrado dividido pela área do paralelogramo. Bota aí para mim. 144 dividido por 6. 144 dividido por 6 são 24. 24 paralelogramos para cumprir, né, para preencher aí a área do quadrado. Vamos lá. 2 minutinhos para copiar, para a gente poder fazer a 155. Só um minutinho. É a partir de 8 horas da manhã, né? Já está lá. A partir de 8 horas da manhã, são colocadas aí as avaliações, tá? Vamos aqui para 155. Número 8. Usando um software, Amanda desenhou uma figura formada por polígonos. Então, nós estamos vendo aí, de verde, 2 paralelogramos, e de cinza nós temos aí 2 triângulos retângulos. Sabendo que de G até D tem 140 centímetros, de B até E nós temos 50, CG nós temos 1/2, de DG, 1/2 é metade, né? De C até G nós temos a metade. Deixa eu marcar aqui com a canetinha para ficar mais fácil. De G até C eu tenho a metade. De DG, então, aqui eu tenho 70. E de B até G, eu tenho a metade de BE, então aqui eu tenho 25. Ok? Calcule a área da parte verde da figura. A parte verde são os retângulos, né? Os paralelogramos, desculpa. Base vezes altura. Se eu tenho 70 e 25 ali, então, como eu tenho 2 figuras verdes, nós vamos colocar aqui 2 vezes 25 vezes 70. Só multiplicar tudo aí. 2 minutinhos para fazer essa multiplicação para determinar a área da figura verde. Foi aceito, né?
Bom dia, Matheus. Nós estamos no módulo 3. Professora, bom dia. Estou Bom vendo aí dia. que toda hora você para a aula para ver os alunos que estão entrando. Pode dar Sim. sequência e eu vou permitindo por aqui, que aí você não precisa parar. Ah, tá bom. Obrigada, tá, Gilbert? Nada, minha amiga. Tamo junto. Boa aula. Obrigada. Vamos lá, número 8. Multiplicando aqui, por que eu coloquei vezes 2? Que nós temos duas figuras verdes. Então, 3.500 centímetros quadrados. Aqui eu só multipliquei por 2 porque eu tenho duas figuras, tá? Do contrário, era só fazer base vezes altura. Um minutinho aí para copiar para a gente poder fazer o número 9. O número 9, para um trabalho escolar, Rafaela recortou uma cartolina retangular com 50 de largura por 66 de comprimento, obtendo dois triângulos retângulos congruentes, ou seja, de mesma medida, cujo menor cateto mede 20. Então, aqui, ó, eu tenho largura 50, vou botar com a canetinha aqui. E a altura 66. Sendo que ele disse que o triângulo, vou colocar aqui de outra cor, vou colocar de azul. Desse triângulo aqui, o menor cateto, né, que no caso o menor cateto é a base, mede 20. Esse pedacinho aqui, ó, mede 20. Então, se esse pedacinho do retângulo mede 20, esse pedaço aqui do paralelogramo, 20 para 50, 30. Então, vamos responder as perguntas. Sem efetuar o cálculo, a maior área vai ser do paralelogramo ou dos dois triângulos juntos? Analisando aqui a figura, qual área você acha que vai ser maior? A dos dois triângulos ou a do paralelogramo? Sem efetuar os cálculos, a gente acha que é a do paralelogramo por ele ser uma figura maior. Então, escreve aí, ó, do paralelogramo. Calcule a área da cartolina antes dos cortes, a área total, né? Então, é 50 vezes 66. 50 vezes 66, 3.300. A gente coloca, né, centímetros quadrados. Agora, calcule a área do paralelogramo que foi cortado ali. Então, a base dele, depois que ele cortou, ficou 30 vezes 66, que é a altura. Peraí, que travou aqui? Foi. Então, a minha base, 30. Vezes 66, que é a altura. Trinta vezes 66 é igual a 1.980 centímetros quadrados. Dois minutinhos aí para copiar, para a gente poder fazer o número 10.
Alguma pergunta, gente? Pode falar, tá? 2 minutinhos aí para poder copiar. Mais uma vez, o pessoal que chegou depois que eu já havia dado os recados, nas 2 aulas de hoje, nós vamos utilizar o livro módulo 3 para adiantar as atividades de geometria, né? Porque geometria temos uma aula só por semana e temos que terminar aí o conteúdo para nossa avaliação. Matemática, nós já terminamos o conteúdo do livro e já passei a revisão no caderno sobre equação do primeiro grau com uma e duas incógnitas. Assim que a gente terminar todas as atividades, eu passo mais uma revisão de matemática no caderno. Mas é um conteúdo fácil que vocês já estão acostumados, né? A resolver aí tudo direitinho. Número 10. Em cada item, determine o valor de x. Então, nós temos aqui um paralelogramo, nós vamos fazer base vezes a altura, né? Então, a base vezes a altura igual a 74. Então, nós vamos fazer a distributiva aqui, ó. Vou dar um tempinho para que vocês possam fazer. Aqui é a mesma coisa. Base vezes a altura. Base vezes a altura. Aqui é uma fração. Isso tudo igual a 18. Ó. Vamos lá. 5 minutinhos aí para fazer. Você vai fazer a distributiva, depois você faz letra para um lado, número para o outro, para a gente determinar o valor de x. Como faz a distributiva mesmo? Eu esqueci. Esse númerozinho que está do lado de fora, ele vai multiplicar os dois termos que estão aqui dentro. Você vai fazer 4 vezes 3x menos 4 vezes 1. Desse lado aqui, você vai fazer 3 vezes o x mais o 3 vezes o 2. Então, 5 minutinhos aí para poder fazer. Para fazer a letra A e a letra B, tá, gente? O tempo é para que você possa fazer as atividades sozinho e daqui a pouco eu corrijo. Vamos lá, estou aguardando. 2 minutinhos aí para finalizar. Vai fazer a distributiva, letra para um lado, número para o outro, para determinar o valor de x.
Foi? Vou montar aqui o primeiro, tá? Um minutinho aqui. Vai ficar 12x menos 4 igual a 74. O 4 está diminuindo, ele passa para lá somando, tá? 74 mais 4. 12x igual a 78. Então, aqui, vou chegar aqui um pouquinho para o lado. X é igual a 78 dividido a 12. O 12 está multiplicando, passa para o outro lado dividido. Então, vai ficar x igual a 6,5. 6,5. Alguma pergunta? Aqui, vou multiplicar o 3 apenas pelo de cima, vai ficar 3x dividido para 3, mais 3 vezes 2, 6, igual a 18. 3 dividido para 3 vai dar 1. Então, vai ficar x mais 6, igual a 18. X é igual a 18, o 6 passa para lá subtraindo. Então, eu tenho x igual a 12. 2 minutinhos aí para copiar. Mais uma vez, qualquer pergunta, gente, pode falar. Vamos lá, já foi? Mais um minutinho aí. Foi, já podemos ir para 156. Vamos lá, então. Aliás, aqui são só informações, né? Vamos lá para a página 158, onde nós vamos falar sobre a área do triângulo. A área do triângulo, gente, ela consiste em base vezes altura dividido para 2. Até então, nós vimos a área do quadrado, paralelogramo e retângulo, que é só base vezes altura. Na do triângulo, temos aqui o exemplo, ó. Nós temos base vezes altura e divide por 2 no final. Sabendo disso, vamos à página 159. Para a nossa avaliação de geometria, vocês precisam saber todas as fórmulas, tá? Porque aí, dependendo da figura, você vai calcular de um modo diferente. Então, vamos lá para 159. Vou dar 5 minutinhos para que vocês possam fazer o número 1, que é a área comum do triângulo. Só multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2. 5 minutinhos aí para fazer o número 1. Base vezes a altura dividido por 2. Qualquer pergunta, gente, pode falar, tá? O conteúdo de geometria também é um conteúdo que vocês já viram, né? No 6º ano, no 5º ano também.
Estamos relembrando agora com um grau de dificuldade um pouquinho maior, porque nós temos probleminhas. Quatro minutinhos aí para fazer base vezes altura e divide por 2, não esquece. Professor. Professor. Oi? A base é o de baixo, né? A base é o de baixo. A base é sempre de baixo. A altura é na vertical. Só que na letra C, aqui só tem a medida da metade da base. Tem que somar tudo, tá? Porque aqui tem que ser a base toda. Então, é uma pegadinha aí, tem que prestar atenção. Dois minutinhos. Vamos fazer na letra A. Aqui, a área do triângulo. Alguém gostaria de falar? Base vezes altura. Não podemos esquecer de dividir por 2. Dá 42. 42 e tem que dividir por 2, né? Então, a área é igual a 21. Deu 21. Muito bem. Na letra B, mesma coisa. Base vezes altura, dividido por 2. 5 vezes 6,2, 31. Dividido para 2, é igual a 15,5 centímetros quadrados. E na letra C, a base, na verdade, é 2,4 mais 2,4, fica 4,8, vezes a altura, que é 3. Dividido para 2. Então, 4,8 vezes 3 vai ficar 14,4 dividido para 2 igual a 7,2 centímetros quadrados. Vamos lá um minutinho para copiar, para a gente poder fazer o número 2. Já vou montar aqui o número 2, tá? A área é igual a 10. Então, 10 é igual a base, que a gente não sabe quem é, vezes a altura, que é 5. Isso tudo dividido para 2. Então, para a gente achar aí o valor de x,
O 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar dessa forma. 10 vezes 2 é igual a x vezes 5. Copia o número 1 para resolver o número 2. Vamos lá. Aí aqui vai ficar 10 vezes 2, 20, igual a 5x. Letra para um lado, número para o outro, vou colocar aqui. Vai ficar x é igual a 20, dividido por 5. X é igual a 4. Ok? Vamos lá. Copiando aí, 2 minutinhos para copiar, para a gente poder fazer o número 3. Vamos lá, número 3. O esquema abaixo apresenta a maneira como Pedro dobrou uma folha de papel retangular e também algumas medidas obtidas. Calcule a área aproximada da parte sombreada do esquema. Então, primeiro eu vou calcular a área total, tá? A gente pode calcular a área total, que é 29,7 vezes 21, né? Que é a parte total. Depois a gente pode calcular somente a área, quando fala sombreada, é essa área pintada aí da figura, tá? Ou a gente pode pegar apenas a diminuição da nossa área aqui, ó, da nossa altura. Aqui eu tenho 21. Nós podemos fazer 21 menos isso aqui, vezes a minha base também. Fica mais fácil, né? Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer 21, que é a minha altura, menos aquele pedacinho ali da parte que eu dobrei, menos 8,7. Então, eu vou ter 12,3. Eu peguei as minhas alturas e diminuí. Agora que eu já sei qual é a diferença entre elas, eu posso calcular a área desse triângulo normalmente. Que é base 29,7 vezes a altura e o resultado dividido para 2, porque como a área sombreada, né, a área pintada é um triângulo, eu sempre vou multiplicar e dividir para 2. Então, vamos lá, 2 minutinhos aí para poder fazer essa multiplicação e dividir por 2.
Vamos lá. Multiplicando ali 29,7 vezes 12,3, nós vamos ter 365,31. Aí nós vamos fazer dividido por 2. Dividido por 2, vamos ter 182,655. Aí a gente coloca centímetros quadrados. Ok? Então, primeiro, o que nós fizemos aqui? Primeiro, nós subtraímos a diferença, né, entre as alturas da folha normalmente, depois da folha dobrada. Aí eu fiz base vezes a altura, a diferença entre as alturas, e dividi por 2. Um minutinho para copiar para a gente fazer a 160. Vamos lá. Um minutinho aí para copiar. Foi? Tem alguém copiando ainda? Todo mundo já copiou? Ok. Na página 160, no número 4, nós temos um plano cartesiano e as coordenadas de cada triângulo ali dos vértices, né? Então, eu vou fazer aqui o primeiro triângulo verde. Ó, o A é 0, 0 aqui. A, 0, 0. Lembrando que no par ordenado, gente, é sempre x, vírgula y, tá? Não esquece. Quem esqueceu, anota aí a lápis. Então, eu tenho aqui menos 2 do x com 0 de y, tenho aqui o B. B. Menos 1 com 2, aqui eu vou ter o C. Então, eu vou ligar os pontos aqui, ó. Triângulo ABC. Agora, eu vou colocar aqui de roxo o triângulo D, 1,3 D, 2,3, 2 do X com 3 do Y, tenho aqui E. E agora eu tenho 3 com 5, aqui, ó, o F, 3 com 5. Então, vamos aqui, ó, ligar os pontos. Claro que aqui não tem régua, não fica tão perfeito, né? Mas dá para visualizar aí cada triângulo. Agora, nós temos o último, 2,1. Eu tenho G. H, 4,1. Aqui eu tenho H. E 4,4, aqui eu tenho I. Então, nós temos aqui, gente, 3 triângulos com medidas diferentes, tá? Calcule a área de cada um deles. Primeiro, eu vou verificar, de acordo com o plano cartesiano, qual é a minha base e qual é a altura. Aqui, de 0 até 2, a minha base é igual a 2. Esses triângulos que eu desenhei de canetinha colorida, vocês têm que desenhar aí também de lápis, tá? A altura eu também vou ter 2 centímetros. Aqui a minha base, 1.
A minha altura de E até F, 2 centímetros. O azul, a minha base, 2 quadradinhos. E a minha altura, eu tenho aqui de 1 até 4, 3 centímetros. Então, vamos lá. Eu vou montar aqui, vou dar um tempinho para que vocês possam fazer. Do ABC, eu tenho base vezes a altura dividido para 2. DF, eu tenho base vezes a altura dividido para 2. E esse aqui eu também tenho base vezes a altura dividido para 2. Vamos lá. Dois minutinhos aí para poder fazer a área de cada um dos triângulos que nós desenhamos ali no plano cartesiano da número 4. Mais uma vez, a área do triângulo é base vezes altura dividido para 2. Vamos lá, um minutinho aí. Vamos lá. Aqui vai ficar 4 dividido para 2. Então, eu tenho 2 centímetros quadrados. Toda vez que a gente calcula a área, a gente passa da unidade de comprimento para a unidade de superfície, que é tudo elevado a 2, tá? 2 dividido para 2, aqui eu tenho 1 centímetro quadrado. Aqui também eu tenho 6 dividido para 2, 3 centímetros quadrados. Um minutinho aí para copiar, tá? Copia os desenhos dos triângulos, hein? Vamos lá, um minutinho, para a gente poder fazer a número 5 para finalizar. Para a festa junina de uma escola, serão produzidas bandeirinhas com formato de triângulos isósceles e quadrado. Triângulo isósceles que 2 lados têm a mesma medida, tá? De modo que a medida da base da bandeirinha triangular seja igual à medida do lado da bandeirinha quadrada, e sabendo que as bandeirinhas medem 225 centímetros de área, determine a medida da altura da bandeirinha triangular. Então, olha só, vamos aos poucos, né? Nós temos aqui a bandeirinha quadrada e a triangular. A área das duas, 225. A área do quadrado, nós já sabemos que é o lado vezes ele mesmo. Qual o número vezes ele mesmo que dá 225? 15. Então, eu sei que no meu quadrado, a minha base e a minha altura mede 15.
Se a base aqui é igual a 15 do triângulo, como que eu vou saber a altura da minha bandeirinha? Então, ó, a altura eu vou chamar de x, né? Ó, a minha altura é x. Como eu já sei quem é a área, vou colocar aqui, ó. 15 vezes x é igual a 225, que é a minha área. X é igual a 225 dividido para 15. O meu x é igual a quanto? Na verdade, aqui é base vezes altura dividido para 2, né? Porque aqui nós já estamos falando do triângulo. Dividido para 2. Então, antes de dividir por 15, eu vou multiplicar o 225 dividido para 2. Vezes 2, né? De novo aqui. A área do quadrado era 225. Então, qual número vezes ele mesmo deu 225? 15. Então, eu já sei que a base do meu triângulo é igual a 15, porque já estava escrito que as bases são iguais. Então, aqui, eu tenho que descobrir qual é a minha altura. Então, base vezes altura dividido por 2, que é a área do triângulo, é igual a 225. Aí eu estou fazendo letra para um lado, número para o outro, para achar o x. X é igual a 450 dividido por 15. O meu x é igual a 30. Então, a minha altura, ela mede 30. Bota aqui a setinha, ó. Pronto. A minha altura, ela mede 30. Você anota aqui, ó, a altura. Ok? Um minutinho aí para terminar de copiar. Quem já terminou de copiar, muito obrigada pela atenção. Até 11h10 a última aula, para a gente continuar fazendo as atividades de geometria, tá bom? Beijinhos, até daqui a pouco. Quem ainda está copiando tem um minutinho para terminar. Vamos lá. Um minutinho aí para terminar de copiar, para eu encerrar aqui. Foi? Vou encerrar aqui, tá?